Hoje nós iremos falar sobre circunferência e círculo. Então, qual é a diferença entre os dois? Então, nós temos aqui, uma circunferência, bom, e nós temos aqui, certo? Um círculo, né? Então, apesar de muitos acharem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa de forma alguma, tá bom? Então, tem uma diferença muito grande. Então, veja, na partir da página 251 do livro de vocês podem ler e ver a diferença entre um e outro. Então, veja, a circunferência não é nada mais, nada menos do que essa linha fechada aqui, tá? Esse contorno aqui, que todos os pontos desse contorno estão à mesma distância desse ponto fixo aqui, chamado de centro. Então, com compasso, você pode, é o instrumento usado para você fazer essa circunferência de forma perfeita. Você vai fixar a ponta seca aqui que não escreve, e quando você abrir o compasso, então, e girar, todos esses pontos aqui, que formam essa linha, estão à mesma distância do centro aqui. Então, a circunferência é só a linha, é o contorno aqui, que estão à mesma distância do centro. Já, tá, o círculo, então, você tem a região interior limitada pela circunferência. Então, veja, é como se você tivesse o quê? A circunferência, né, e sua região interior. É considerado tudo isso aqui, tá bom? Então, vamos dar um exemplo, situação do nosso dia a dia. Então, aqui, um anelzinho. É uma ideia de circunferência. Isso aqui, bom, é uma ideia também de circunferência. Agora, já essa tampinha aqui, né, de refrigerante, aí de água mineral, é um exemplo de quê? De círculo. Você tem um contorno circunférico e seu interior. Esse outro objeto aqui, não dá ideia de quê? De um círculo. Você tem o contorno e o interior. Então, observe que a circunferência é só o contorno, né? O círculo você tem o contorno, o contorno circunférico e interior, e o seu interior. Então há uma diferença muito grande entre os dois, como nós temos aqui. Bom, circunferência, tá? É só o contorno. O círculo você tem o contorno mais o interior. Ele não é oco, tá? O círculo, veja, a circunferência é como se, para a gente entender melhor, ela é oco, tá? Uma argola, um anel, uma aliancinha, bom? Já o círculo, ele não é oco, tá? Ele é completamente fechado, ok? Certo? Então, em uma circunferência e círculo, nós podemos destacar o raio de uma circunferência. É importante saber isso. Veja, o raio de uma circunferência é o segmento que parte do centro de circunferência para qualquer ponto. Então, daqui para cá, é um raio. Se eu numerar isso aqui de A, então nós temos o raio OA, tá? Nós temos, se eu numerar esse pontinho aqui, de B, nós temos o raio OB. Se eu numerar esse pontinho aqui, de C, nós temos o raio OC. Se eu numerar esse pontinho aqui, de D, nós temos o raio OD. Então, o raio de uma circunferência é o segmento que parte do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Então, aqui é raio, daqui para cá 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 é raio, ok? Corda de uma circunferência. Corda é o segmento que une dois pontos da circunferência. Então, aqui, de A para B, tá unindo dois pontos da circunferência, é uma corda. Daqui para cá, tá unindo dois pontos de uma circunferência, é uma outra corda. Daqui para cá, tá unindo dois pontos da circunferência, é uma outra corda. E daqui para cá, tá unindo dois pontos da circunferência, também é uma outra corda. Bom, agora vamos falar sobre diâmetro. Diâmetro é a corda que une dois pontos da circunferência, mas essa corda passa pelo centro, ou seja, é a corda que divide a tua circunferência ou círculo, tá? Em duas semicircunferências, em duas partes iguais, tá vendo? Certo? Tanto pode ser na horizontal, como pode ser na vertical, como pode ser assim inclinada. Então, uma circunferência tem infinito diâmetro. ou posso dizer assim, vários diâmetros. Então, o diâmetro
é a corda que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Com outras palavras, nós podemos dizer, o diâmetro é o segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro, dividindo em duas metades iguais, ok? Então, se eu disse para vocês que do centro da circunferência, qualquer ponto dela é chamado de raio, observa que daqui para cá é um raio e de O para D também é um raio. Então, o que é que nós observamos? De O para C é um raio e de C para D também é outro raio. Então, nós observamos, se eu chamar o diâmetro de D, nós observamos que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio, né? Se o diâmetro é o dobro do raio, então o raio, ele é metade do diâmetro. Então, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Toda divisão por 2 na metade. Então, o diâmetro é o dobro do raio e o raio é metade do diâmetro. Por exemplo, se o raio for 4 centímetros, então o diâmetro é o dobro, é 8. Se o raio for 10 centímetros, o diâmetro é o dobro, tá? É 20. Se o raio for 7,5 centímetros, o diâmetro é o dobro, tá? Ele é 15, tá bom? Se o diâmetro for 14, por exemplo, qual é a medida do raio? O raio não é metade? Então, metade de 14 é 7, então o raio é 7 centímetros. Se o diâmetro for 10 centímetros, o raio é a metade, é 5. Se o diâmetro for 22 centímetros, o raio é a metade, que é 11. Então, o diâmetro é o dobro, o raio é a metade do diâmetro. Então, sempre um é o dobro, o outro é o raio. Então, você pode ver aqui na figura, ó. Tá, ó. Daqui para cá é raio, tá vendo, ó? Veja aqui, ó. O diâmetro, ó, ele pega duas medidas aqui, ó, 2 raios, tá vendo, ó? Um raio, outro raio. Então, o diâmetro é o dobro, o raio é a metade. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é só o contorno, que estão à mesma distância, é a linha só, tá? Que estão à mesma distância desse ponto fixo chamado de centro. Isso aqui é o centro da circunferência, tá? E o círculo, ó, vai ser a região interior, tá? Unida com a circunferência, é o interior, né? E a circunferência, que é o contorno, ok? Raio é o segmento que parte do centro a qualquer ponto da circunferência. Corda é o segmento que une 2 pontos da circunferência. E diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Com outras palavras, é o segmento que une 2 pontos da circunferência passando pelo centro. Ok? Então, o diâmetro é o dobro do raio e o raio é metade do diâmetro. Não esqueça disso. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem ler aí na página 251. Se eu não me engano, é 254 no livro de vocês. Ok?